Boa tarde! Que bom que você está aqui no nosso CENIB para a nossa segunda aula. E aí, como foi essa semana de meditação? Conseguiu fazer tudo certinho? Você conseguiu ler todos aqueles capítulos, fazer sua meditação e decorar o nosso versículo? Se você conseguiu, peça para alguém da sua casa conferir sua meditação, assinar e mandar para o seu grupo do GA ou para o seu líder para a gente poder ter o controle, tá bom? Então, bora logo começar. A gente vai começar com o nosso quiz. Então, já pega o caderno, a caneta, que nós vamos começar. Primeira questão. Tá, essa daqui eu vou ser boazinha. Se você está vendo esse vídeo às 5 horas, no horário do CENIB, você vai marcar um certo aí no seu quiz, tá? Você ganhou a primeira questão. Agora, se você está vendo esse vídeo mais tarde no domingo ou durante a semana, marca um X aí que você perdeu, tá bom? Segunda questão. As próximas 3 questões são uma só. Você vai escrever o seguinte. As cartas do Novo Testamento foram escritas por 3 motivos. O primeiro motivo é a resposta da segunda questão. Segundo motivo, terceira questão. E terceiro motivo, quarta questão. Vamos lá, pode escrever. E os 3 motivos são: primeiro, unificar a igreja, muito bem. Segundo, documentar por escrito. E terceiro, ensinar as pessoas. Quinta questão, certo ou errado? Você vai colocar só se está certo ou está errado. Galácia era uma cidade romana? 10. E a resposta é? Errado, muito bem. Galácia era uma província. Sexta, em quantas cidades da Galácia foram fundadas igrejas na primeira viagem de Paulo? E a resposta é? 4, muito bem. Sétima, complete a frase. A maior preocupação dos governantes romanos era... Pode escrever aí. E a resposta é? Manter a paz. Muito bem. Ou manter a ordem, vale também. Questões 8 e 9. Quais eram os 2 inimigos da igreja no contexto das cartas? Você vai colocar um na 8 e o outro na 9. E a resposta é? Judeus invejosos e império opressor. Muito bem. 10ª, múltipla escolha. A religião oficial romana consistia em, letra A, religião ritualística, rituais. Letra B, fé e obediência. Ou letra C, teologia da prosperidade. A, B ou C? Letra A. Muito bem. Certo ou errado? Religiões de mistério, ocultismo, invocação de espíritos e magia são elementos da religião romana ainda presentes em nossos dias por meio de manifestações como maçonaria, Rosa Cruz, espiritismo e macumba. Certo ou errado? Isso, certo. 12. Paulo escreveu Gálatas logo após qual viagem missionária? Primeira, muito bem. 13. Por causa da influência da cultura grega, que analogia Paulo frequentemente utilizou nas cartas? Letra A, o bom pastor. Letra B, o oleiro e o barro. Ou letra C, o atleta e as competições? Letra C. Muito bem. 14. Paulo recebeu notícias de que as igrejas na Galácia estavam se desviando do verdadeiro evangelho e seguindo um outro evangelho. No que eles estavam crendo? Escreva aí. E a resposta é? Jesus mais lei. 15. Qual era a principal prática da lei que os judeus estavam exigindo dos novos convertidos da Galácia para se tornarem cristãos judeus? E a resposta é? Circuncisão. Muito bem.
16. Preencha a lacuna. Na carta aos Gálatas, Paulo disse: mesmo que eu ou pregue um evangelho diferente do que vocês ouviram inicialmente, que seja amaldiçoado. E a resposta é: anjo do céu. Muito bem. Quem colocou só anjo vale. Mas é anjo do céu que está no versículo. 17. Qual é o tema da carta aos Gálatas? E a resposta é: justificados pela fé. Muito bem. 18. Do que valem os nossos esforços perante Deus para nos tornarmos aceitos por Ele? Essa é fácil, né? E a resposta é: nada. Absolutamente nada. 19. Tudo o que você faz para alcançar, agradar ou conseguir o favor de Deus, dos deuses. Ou seja, nós agimos, lembra? Essa é a definição de religião. Muito bem. E a última, o que Deus fez através de Cristo Jesus para nos alcançar e resgatar. Ou seja, Deus agiu. É a definição de evangelho. Muito bem. Depois some seus pontos, anote aí que quando nós voltarmos à nossa aula, nós vamos conferir. Beleza? Vamos começar então a aula de hoje. A gente aprendeu na aula passada e agora no quiz a gente relembrou os 3 propósitos pelas quais as cartas foram escritas. Vamos lá relembrar. O primeiro propósito é unificar a igreja, que já não há mais diferença entre judeus e gentios. Outro propósito era documentar por escrito. Documentar o quê? A teologia e as práticas da igreja. Terceiro propósito era ensinar as pessoas, ensinar essas pessoas a viverem como seguidores de Cristo no mundo pagão e hostil. E aí, só que você tem que entender o que Deus queria. Deus, Ele queria esses propósitos, mas Ele queria mais. Todas as cartas, tudo que contém nela é importante. A gente tem que levar em consideração e não negligenciar. A gente não pode achar que só um pedacinho da carta é importante. Não, toda ela é importante, porque senão Deus tinha colocado apenas um pedacinho. Você sabe aquele biscoitinho da sorte, que você tira e tem uma mensagem de incentivo para você? Igual também aquele negocinho que vem os versículos, né? A caixinha de promessas, né? Até pouco tempo tinha lá na minha casa uma caixinha de promessas. Só é promessa boa. A parte da obediência nem tem nessa caixinha. Se Deus quisesse que a gente soubesse só isso, a Bíblia era só assim, mas não foi isso que Deus quis. Ele colocou todas as cartas com um propósito, o propósito de nos ensinar. Mas você sabia que lá por volta de 1226, um professor francês, ele pegou a Bíblia e colocou pela primeira vez ela escrita em capítulos. Ele fez isso para ajudar os alunos dele e nos ajudou também. E lá por volta de 1500, um outro francês pegou essa Bíblia e editou ela em versículos e capítulos. Nossa, como ajudou a gente, né? Agora a Bíblia é endereçada. Se você quer saber o que Deus fala sobre amar o próximo, você sabe onde ir. Só que a gente tem que entender que quando essas cartas elas foram escritas, ela não foi escrita com versículos e capítulos, não foi assim. Paulo escreveu as cartas dele de uma vez só. Ele não estava escrevendo, aí, estou cansado, parei, vou tomar um café, capítulo 1. Aí, não foi assim. Eu não sei se você já escreveu uma carta. Hoje é bem difícil, né? Alguém que escreva uma carta, né? Mas quando a gente escreve uma carta, a gente não escreve o capítulo e versículo, não, a gente escreve como um todo. E entender a Bíblia e as cartas como um todo é importante, porque senão você pode cair no erro. Se você pegar só um versículo, você pode cair no erro de não entender aquilo que Deus está te falando. Vou dar um exemplo. Tem um versículo que todo mundo sabe, Filipenses 4,13, que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo já ouviu esse versículo num para-brisa lá do carro, no supermercado, no cabeleireiro, na casa da tua avó. Talvez tenha até na tua casa. Até no passado tinha essa frasezinha lá na minha casa. Mas quando você olha só esse versículo, você acha que você é um super cristão, um super herói, você pode tudo. Mas não é isso. Quando você vê
o versículo anterior, quando Paulo fala assim: sei que é passar necessidade, sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí você consegue entender. O Paulo estava dizendo que ele tudo pode suportar, até a fome, porque é Deus que fortalece ele. Não faz todo sentido quando você lê a carta como um todo? Mas vamos lá. Na aula passada, a gente falou sobre a primeira viagem missionária de Paulo. E por volta dessa época, Tiago, que era irmão de Jesus, ele também escreveu uma carta. Tiago, ele era pastor da igreja em Jerusalém. Essa igreja, ela concentrava todos os seus esforços para alcançar os judeus. Só que na igreja da Antioquia da Síria, onde Paulo era líder, eles faziam todos os esforços para alcançar os gentios. Mas isso não quer dizer que aqui, na igreja de Antioquia da Síria, não tinha gentil. Tinha. E isso também não quer dizer que na igreja de Jerusalém só tinha judeu. Não, tinha gentil também. Aí você pode pensar assim: entendi. Eram duas denominações. Não era. Era uma igreja só. Tanto é que o esforço dos apóstolos era fazer justamente isso, fazer com que as pessoas entendessem que não há mais distinção entre judeus e grego. Em Cristo Jesus nós somos um. E até hoje a gente busca isso, que as pessoas entendam que em Cristo Jesus somos um. Não existe mais homem, mulher, escravo, livre, não existe. Somos um em Cristo Jesus. Mas aí você para pensar. Os judeus, eles foram criados desde pequenininho. O pai falou, o avô falou, o vizinho falou, o tio falou que ele é um povo separado, é um povo exclusivo de Deus. E eles cresceram acreditando em tudo isso. E eles não queriam aceitar que agora os gentios também faziam parte desse povo de Deus. E aí eles meio que hostilizavam os gentios, achavam os gentios imoral, mentirosos, e alguns realmente eram, porque eles estavam acabando de se converter. Já os gentios achavam que os judeus eram um povo separatista, um povo muito metido, e na verdade eles eram. Agora você pensa, esses tipos de pessoas, tudo numa igreja só. Olha a confusão que dava. E olha só o impacto dessas frases, eles ouvindo isso quase todos os dias. Um só, todos vocês, uns aos outros. Imagina essa confusão aí. Nessa situação, só Deus na causa, né? Bom, e é nesse contexto, por volta ali de 45 a 48 depois de Cristo, que Tiago escreve para os cristãos. E ele escreve para os cristãos judeus espalhados por todo o mundo romano. Eu gosto de Tiago porque ele é bem na lata, assim. Ele simplesmente, olha como é a saudação de Tiago, lá nos primeiros versículos do livro, da carta de Tiago. É bem assim, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Acabou. Ele só disse quem ele era e para quem que ele estava escrevendo. Paulo, normalmente, ele escrevia, né, e ele dizia quem ele era, que Deus, que Jesus que tinha dado aquele apostolado a ele. Tiago era mais sucinto, ele só dizia quem ele é, disse quem ele era, disse para quem ele estava escrevendo e acabou-se. Então, ele estava escrevendo as 12 tribos de Israel, dispersa entre as nações. Aí você pode me perguntar, Yasmin, mas por que vocês explicaram Gálatas primeiro, se Tiago foi escrito antes? Realmente, Tiago foi escrito um pouquinho antes. Mas por questões didáticas, você vai já entender melhor, a gente explicou primeiro Gálatas e agora a gente vai explicar Tiago, tá bom? Então, olha só. Lembra da diáspora judaica que a gente falou semana passada? Que o evangelho, ele tinha se espalhado por todo o Império
Império Romano. Porque imagina, você até podia ser judeu, recém-convertido ao cristianismo, morava aqui na Judéia, mas tinha judeu espalhado por todo o mundo moderno, por todo o mundo do Império Romano. Então, eles estavam aqui, aí você poderia ir visitar um parente, você já pregava o evangelho. Na primeira viagem missionária também de Paulo, muitas pessoas aceitaram a Cristo, então começaram a surgir comunidades cristãs por todo o Império Romano. E essa carta, então, foi escrita para os judeus que tinham se convertido ao cristianismo e que estavam espalhados pelo mundo. E, gente, provavelmente essa carta foi escrita em Jerusalém, porque Tiago, ele era presbítero em Jerusalém, ele era o pastor da igreja de Jerusalém. Agora você lembra como que a gente terminou a aula passada? A Simone falou, então é só isso? Se eu tenho fé, acabou, pronto. É só isso mesmo? Eu posso viver do jeito que eu quiser? Tiago é a carta certa para você que se fez essa pergunta. Para falar a verdade, o próprio Paulo, ainda em Gálatas, ele já havia respondido essa pergunta, lá em Gálatas 5, do 16 ao 18. Ele fala mais ou menos assim, vou fazer minha tradução. Beleza, Jesus chamou vocês para serem livres, mas não use essa liberdade para satisfazer os desejos carnais. Ao invés disso, usem para servir uns aos outros em amor. Mas vocês só conseguirão viver assim se for guiados pelo Espírito. Gente, nós vivemos no mundo, mas somos guiados pelo Espírito. Uma parte no mundo, mas guiados pelo Espírito. Então, todos nós, nesse contexto, acabamos levando essa vida dupla. Nós temos que conviver no mundo, mas temos que ser guiados pelo Espírito. E com essa mentalidade, Tiago, ele coloca na sua carta, gente, é um monte de instrução, justamente disso, de como viver como cristão nesse mundo. Porque você pode... Lembra quem eram os judeus? Os judeus, eles eram cheios de regras, cheios de leis que Moisés tinha deixado para eles. Ainda tinha as marmotas que os fariseus tinham inventado, tinha um monte de coisa. E aí, quando eles foram libertos disso, eu digo, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço para viver. Como é que eu vou viver para agradar a Deus? Se não é para fazer mais nada do que tinha na lei, eu só sabia fazer o que tinha na lei. O que eu vou fazer da minha vida? Então, essas cartas, elas serviam justamente para isso. Para mostrar como que era o viver cristão. Um viver que agradasse a Deus. E esse conjunto de práticas a gente vai chamar de fé em ação. O livro de Tiago, a carta de Tiago, são mandamentos, sabedoria, conhecimento, tudo que a gente precisa ali, naqueles poucos capítulos, tudo que a gente precisa para um viver que agrade a Cristo, um viver guiado pelo Espírito. Gente, a carta de Tiago era um refrigério para esses cristãos, porque, como eu falei para vocês, eles ficaram meio que desnorteados. Eles não sabiam mais como viver, o que fazer. E essa carta foi um refrigério nesse sentido. Agora, eles já sabiam o que precisava ser feito. E eles saberiam agora que não é mais a lei judaica que rege eles, mas o Espírito Santo. Então, essas cartas, elas são instruções para os mais diversos tipos de pessoas, para homens, mulheres, filhos, escravos, senhores, para vários tipos de pessoas de diversas classes sociais, diversas idades. E essa carta é uma carta que ela é muito assim, então vá e faça isso. Vá e pratique dessa forma, não seja insensato, não ache que é só aprender. Pratique aquilo que você aprende. Então, muitas das coisas que Tiago falava, ele falava, tem alguém que está feliz? Que cante louvores. Ele dizia o que você precisava fazer em cada situação. E, embora Tiago cite o nome de Jesus apenas 2 vezes na sua carta, gente, nenhuma outra carta do Novo Testamento tem tantas referências e paralelos ao que Jesus ensinava. Aos ensinos de Jesus. Para você ter ideia,
Só do Sermão do Monte tem 15 referências nos 108 versículos de Tiago. Tiago tem 108 versículos e 15 deles são referências ao Sermão do Monte. Gente, mais da metade desses versículos são mandamentos práticos. Ele é um livro muito semelhante a Provérbios. Assim que eu me converti, um amigo falou, por que tu não medita em Tiago? É muito legal. Gente, eu tinha acabado de me converter. E Tiago é cheio de instrução. Na primeira semana, eu não saí do primeiro capítulo. Por quê? Porque a gente ia lendo e cada versículo era uma instrução prática. Era algo que a gente precisava mudar, melhorar. Então, é algo bem prático. Ele nos ensina, também tem várias alegorias, metáforas de o que é viver a fé verdadeiramente. Nesse sentido, a maior contribuição da carta de Tiago é mostrar que a fé verdadeira, ela não é somente uma compreensão intelectual. Não é só, entendi o que Jesus fez por mim e pronto, eu tenho fé, estou salvo. Não. Se você tem essa compreensão, isso te leva a agir. Então, a carta de Tiago mostra justamente isso. O que você precisa fazer se você crê que Jesus é quem Ele diz que é. Então, tem de tudo ali na carta de Tiago. Por exemplo, fala sobre as nossas dificuldades, que nós devemos nos alegrar quando nós temos essa oportunidade de sermos perseverantes, porque isso está nos tornando mais maduros e íntegros. Também fala como nós devemos encarar o ensino que nos é dado. Lembra da analogia do homem remelento? Que ele fala, não se enganem. Não sejam como alguém que olha no espelho, vê a sua aparência e logo vira de costas e esquece que está com a remela lá no canto do olho. A gente não pode ser assim. Ele fala, você tem fé? Então se olhe no espelho, que é a palavra de Deus, e veja o que precisa ser mudado na sua vida. Então, mude. Fala também, tem um capítulo inteiro só voltado para a nossa língua, falando que de uma fonte doce, de uma fonte de água doce, não pode sair amargura. Então, nós temos que ter cuidado com a nossa língua. Fala que a língua é o fogo, um mundo de iniquidade, que mesmo sendo pequenininha, ela pode incendiar uma floresta inteira. Então, tem muitas coisas práticas na carta de Tiago. Uma coisa muito importante dessa carta é esse contraste que ele faz entre fé e obediência, que ele mostra que só a fé e só a obediência em si, elas não ajudam ninguém. É até engraçado, a gente acabou de estudar Gálatas, né? Que fala que nós somos justificados pela fé. Aí Tiago vem e fala, acaso a tua fé pode te salvar? A fé sem obras é morta. E ele nos explica isso, para deixar claro o que ele estava tentando dizer. Ele usava situações que os judeus eles estavam muito habituados. Por exemplo, Abraão. Ele fala que Abraão creu e ele tomou uma atitude por conta dessa fé. Ele foi e saiu da casa dos parentes dele como Deus tinha mandado. Ele foi e sacrificou o seu filho Isaque como Deus tinha mandado, porque ele tinha fé. Então, a fé dele fazia ele agir. Fala também de Raabe, que eles estavam habituados, eles ouviam a história de Raabe, que por ela crer em Deus, ela fez com que os espias saíssem da cidade sem que nada acontecesse com eles. Então, ele mostra para a gente, através desses versículos, que sim, nós precisamos ter fé, mas a fé sozinha, ela é morta. E, gente, o que ele estava tentando dizer não era que, você não precisa ter fé. Não, o que ele critica é aquela fé fácil, aquela fé que não muda a minha vida. Eu creio e pronto. Deus lá no céu e eu aqui na terra. Não, a fé verdadeira, ela transforma. E isso concorda com tudo que Jesus ensinou, que nós devemos dar frutos. A nossa fé, ela deve dar frutos. Sabe, eu não sei se você já parou para pensar, mas a gente vive num país que se diz, na sua grande maioria, um país cristão.
Mas essa fé que eles têm não transforma, porque eles não mudam de atitude. É um dos países mais corruptos, é um dos países com a maior população carcerária do mundo, é um dos países mais violentos do mundo. Então, o que Tiago estava tentando nos alertar é que nós não podemos simplesmente ter fé, mas essa fé ela tem que nos transformar. Então, vamos lá resumir o que fala a carta de Tiago. Primeiro, o autor é Tiago, o irmão de Jesus, né? Líder da igreja em Jerusalém. Segundo, local e data dessa dessa carta. Local, ela provavelmente foi escrita em Jerusalém entre os anos 45 e 48. Foi escrita para os judeus cristãos da diáspora que estavam espalhados por todo o mundo romano da época. E o tema dessa carta é que a fé, deixa eu virar para vocês, a fé verdadeira transforma. E vamos em frente, porque a história ela não acaba aí. Paulo, ele já tinha chego na sua casa, ele estava ali na Antioquia da Síria, que era o local onde ele tinha definido para ser a igreja base das suas viagens missionárias. E chegando lá, ele já tinha resolvido o problema da igreja da Galácia, que veio os fariseus convertidos e estava ensinando um outro evangelho. Você lembra qual é o outro evangelho que a gente viu na aula passada? Jesus mais lei, isso mesmo. E ele tinha acabado de resolver esse problema. E adivinha o que aconteceu? Outros fariseus convertidos também, eles vieram lá de Jerusalém para a igreja onde Paulo estava nesse momento falar a mesma coisa. Que se vocês não se circuncidarem conforme o costume ensinado por Moisés, não podem ser salvos. De novo, a mesma história. E Paulo, ele estava bem chateado. Só que dessa vez foi diferente, porque Paulo ele não escreveu uma carta para falar com eles. Como ele estava na cidade, ele resolveu assim, tete a tete, cara a cara com eles. Só que não deu muito certo. Eles não conseguiram se entender. E então, eles resolveram que iriam voltar para Jerusalém, iam reunir todos os líderes de Jerusalém. E assim fizeram. E se você é um bom aluno de Atos, você lembra como ficou conhecido o nome dessa reunião, que é o Concílio de Jerusalém, que aconteceu mais ou menos ali em 49. E nesse concílio, eles resolveram várias coisas nessa reunião. E eles decidiram que, a partir desse momento, os gentios, eles não precisavam se tornar judeus para serem cristãos. Já não era mais necessário eles serem circuncidados e seguir todos aqueles rituais no qual os judeus seguiam. Entretanto, eles já eram eles já eram uma nova criatura. Ou seja, eles também não podiam mais viver como viviam no passado, nos prazeres, na moda grega da vida, né? De faça o que você quiser, tá tudo liberado. Tinham que parar de matar animais estrangulados, beber sangue, e principalmente a questão da imoralidade sexual, que era algo muito forte ali. E essa reunião, depois dessa reunião, eles assinaram cartas e foi enviada para as igrejas. E ela foi muito importante para a nossa história, porque foi nessa reunião que Jesus rompeu de vez toda a ligação que tinha com o judaísmo e foi estabelecido o nosso papel no corpo de Cristo. Ou seja, eles aprenderam a grande lição de que todos são filhos do mesmo Pai. Seja você judeu ou seja você gentil. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Isso foi um processo para eles entenderem, né? Principalmente para quem já era judeu. Já seguiam toda uma regra e depois mudar em cima da hora. Para eles foi um processo. E sabe, gente, essa é uma questão que durou muito tempo. 12 anos depois, Paulo ainda escreve para Filipos assim, cuidado com a falsa circuncisão. Ele escreve de novo falando do mesmo assunto. Mas beleza, seguimos. Algum tempo depois desse concílio de Jerusalém, Paulo ele volta para a igreja de Antioquia, da Síria lá, e ele segue rumo à sua segunda viagem missionária, que acontece ali no ano de 49 até o ano 52, por aí. E ele segue viagem com um amigo chamado Silas, se você lembra aí da matéria de Atos. E também, você lembra do percurso que ele fez?
que foi Adulto Faz Tambacea, que é o acrônimo que nós usamos. Para você não ficar tão perdido, vou dar uma leve resumada aqui para você entender. Olha só. Paulo ele fez 3 viagens missionárias. A primeira a gente viu na semana passada e nós usamos o acrônimos. O que é isso? É uma palavra que nós formamos com as iniciais de cada uma das cidades no qual ele passou. E na semana passada nós vimos a cidade, vai aparecer aqui na sua tela agora, Aspailda. E dessa segunda semana é Adulto Faz Tambacea, que vai aparecer aqui também na sua telinha e com as cidades. Tire uma foto aí. Beleza, olha só. Paulo, ele saiu de Antioquia da Síria, aí ele passou em Derbe, depois de Derbe ele foi para Listra. Listra foi muito importante porque lá ele conheceu um novateens chamado Timóteo. E ele era um top teens, eles adotaram e seguiram viagem com ele. Quando chegou aqui em Listra, Paulo queria muito pregar para essa área. Mas lá no livro de Gálatas fala que de Atos, fala que Deus não permitiu, o Espírito Santo não permitiu que ele fosse. Paulo queria vir para cá, não podia. Para cá ele já tinha ido, e para cá tem água, eu vou para onde? Paulo resolveu ir para Troade. Chegando em Troade, ele teve a visão daquele homem, do homem da Macedônia, que pedia para Paulo ir visitá-lo. E ele entendeu que isso era da vontade de Deus. Então, Paulo veio para essa área da Macedônia e chegou na cidade de Filipos. Não sei se você lembra, mas a cidade de Filipos ela era uma cidade romana. Ou seja, a maioria das pessoas que estiam lá eram gentios. Tanto que quando ele chega, lembra daquele episódio que Paulo chega, não tinha nenhuma sinagoga. Então, Paulo prega onde? No meio do rio. E ele começa a pregar. Nessa cidade, 2 pessoas bem importantes aceitaram Jesus. A primeira foi Lídia, que era aquela empresária que vendia tecidos, e a outra era o soldado romano, aquele carcereiro que estava na prisão com Paulo. Lembra quando Paulo e Silas foram presos? E eles começaram a glorificar a Deus, e Deus mandou um terremoto, e as grades abriram, e o carcereiro ficou tão nervoso que ele ia se matar. E nessa hora, Paulo e Silas falam, não fomos embora, estamos aqui, não se mate. E esse mesmo soldado, ele aceitou Jesus, ele se prostrou aos pés ali de Paulo, querendo também aceitar. E ele foi, não só esse soldado, mas como toda a sua família, aceitaram a Cristo. Mas depois de todo esse episódio, eles são convidados a se retirar da cidade de Filipos, que teve toda aquela confusão, porque ele era romano, mas enfim, eles foram convidados a sair e eles chegaram até a cidade de Tessalônica. Só que algo que é muito importante, assim, talvez você pense, né? Coitado de Paulo, né? Deus chamou ele, mandou ele para a cidade de Filipos, chegou na cidade de Filipos, o cara apanhou que nem um condenado. Então você pensa assim, cara, talvez não seja da vontade de Deus ele ter ido para lá. Só que é interessante porque Paulo ele não pensa da forma como nós pensamos. Ele tem uma visão completamente diferente. Porque como é que nós pensamos? Quando vem uma dificuldade, uma tribulação da vida, você bate o carro ou se você é assaltado, a primeira coisa que você pensa é o quê? Puxa vida, Deus meu, por que me abandonaste? É a primeira coisa que você pensa, que Deus abandonou você, que você está sozinho nessa. Ou que também não é da vontade de Deus você fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Só que Paulo, ele pensa completamente diferente, porque para ele entendia que ele fazendo ou não fazendo a vontade de Deus, isso não tinha nada a ver com sofrer ou não sofrer. Se Deus mandou ele ir para Filipos pregar, ele ia para Filipos pregar, independente se ele ia ser açoitado lá ou não. Isso diverge muito do nosso pensamento hoje. E é muito importante você entender isso, que Paulo enxergava não do nosso ponto de vista, ou do ponto de vista dele, mas do ponto de vista de Deus. Por quê? Quando a gente chega nessa parte aqui da história, a gente tem a tendência a achar que, se não fosse Paulo, talvez nós nunca teríamos conhecido a Jesus. Nós, meros mortais brasileiros, então, 2000 anos depois, não teríamos conseguido alcançar a salvação. É aquele famoso síndrome do herói, né? Se não for eu, ninguém acontece. Se a máquina da sua empresa quebrar, se não for você, ninguém consegue acertar. Você no seu ministério, se não for eu no meu ministério, nada anda. Se não for eu no meu GA, o quê? Vai ser super morto. Eu que alegro o GA. Então,
A gente tem a tendência a pensar dessa forma. Só que algo muito interessante. Nessa mesma época, sabe o que aconteceu? Os judeus foram expulsos de Roma, aqui no ano 50. Como assim os judeus foram expulsos de Roma? O que isso significa? O imperador Cláudio, nessa época, expulsou todo mundo porque já estava tendo brigas entre judeus e cristãos. Ou seja, já existia o cristianismo já rodando ali em Roma muito antes de Paulo pensar em pisar em Roma. E nisso a gente precisa entender, porque às vezes nós achamos que somos imprescindíveis para Deus, quando na verdade não. É um privilégio sermos cooperadores de Deus. Ele nos dá esse privilégio. É que nem quando uma mãe está fazendo bolo, aí ela chama o filho para ajudar. O filho faz no máximo ali unta a forma, né, que é o que a mãe manda os filhos fazer, né, incrível. E o filho sai de lá achando que eu fiz o bolo, eu sou bom. Ou quando o pai chama o seu filho para ajudar a consertar o carro, e ele faz uma coisinha assim bem besta, e ele sai todo orgulhoso. Nossa, eu consertei o carro. Foi o filho que consertou o carro? Não foi. Quem consertou foi o pai. E a mesma coisa com Deus. Ele nos dá esse privilégio de fazer, mas é a gente que faz? Não é a gente que faz. Mas beleza, seguindo viagem, eles saíram então e foram para a cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica, para você fazer só para você entender melhor. A cidade de Tessalônica ficava em 160 quilômetros da cidade de Filipos, onde eles estavam. E era uma cidade que era estratégica para o comércio. Tinha várias estradas e que ligava para o comércio, então era algo fantástico. Era uma cidade grande que existe até hoje. O nome da cidade hoje é Salônica, tiraram só o TES. Era uma cidade que, por mais que tinha uma grande população judaica, a maioria era de gentios, de pessoas que já tinham aceitado Jesus e tinham abandonado a sua antiga maneira de viver. E mulheres cheias da grana. É isso aí. E esse crescimento e crescente popularidade, né, fez com que despertou a inveja dos judeus, né? E eles iniciaram então uma severa perseguição contra Paulo e contra os evangelistas que estavam com Paulo. E o pior, eles estavam também perseguindo os bebês espirituais que eles tinham feito lá em Tessalônica. Sabe o que é pior ainda? Além deles perseguirem os bebês espirituais, fez com que os evangelistas nem conseguissem completar, fazer a integração desse pessoal. Já pensou? Eles nem conseguiram fazer um com Deus, cara. Pô, difícil assim, né? E eles estavam perseguindo, não conseguiram fazer a integração total desses novos convertidos. E então a equipe de Paulo, junto com ele, foram para Bereia. Eles estavam aqui, em Tessalônica, e eles desceram então para Bereia. E lá na Bereia, eles achavam que estavam livres desses perseguidores. Porém, os perseguidores estavam tão implacáveis atrás deles, tanta raiva, tanto ódio, né, por esse crescimento do evangelismo que eles estavam fazendo em Tessalônica, que eles foram para Bereia também. Perseguiram Paulo e a sua equipe para lá também. Isso fez com que os irmãos lá na Bereia tirassem Paulo de lá e mandassem para Atenas. Atenas é aquela cidade onde tem mais de 30 mil ídolos, né? E foi lá para o Areópago e discursou para essas pessoas. E a Bíblia fala que pouquíssimas pessoas se converteram, né, lá em Atenas. Então era uma cidade muito difícil de pregar o evangelho. E Paulo estava lá em Atenas e ele estava esperando Timóteo retornar lá da Macedônia. Paulo estava ansioso para saber as notícias daquelas pessoas que eles converteram lá em Tessalônica, que eram seus filhos na fé, né? E saber as notícias, que eles estavam crescendo bem, né, no evangelho. E enquanto Timóteo estava, então, lá em Tessalônica, Paulo seguiu viagem e foi para Corinto. Lá em Corinto ele passou alguns meses, ficou lá, e foi nesse período que Timóteo retornou de Tessalônica, então. Ele veio descendo, trazendo as notícias dos irmãos, como que eles estavam crescendo. E sabe, essas notícias fizeram um bem muito bom para Paulo, porque ao ouvir todo aquilo que Timóteo estava falando, né, como eles estavam crescendo, como eles estavam alegres, descobrindo coisas boas da palavra de Deus, do evangelho, aquilo foi um bálsamo de alegria para Paulo.
Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 1:1. Você vai ler junto comigo. 1 Tessalonicenses, versículo 1, capítulo 1. Vamos lá, diz assim, ó, versículo 1, Paulo, Silvano, nome grego de Silas, tá, gente? Não vá bisonhar, não vá achar que é outra pessoa. É Paulo, Silvano e Timóteo, tá bom? Silvano é Silas. Então ele escreve, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ele fala isso, então, nesse momento que eles estão escrevendo essa carta aos Tessalonicenses. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele estava muito feliz com o crescimento da igreja. Mas tinha alguns problemas que ele precisava resolver lá em Tessalonicenses, com os Tessalonicenses. O que acontece? A igreja de Tessalonicense, como a Melissa falou, a maioria eram gentios, né? O que é gentios, Ricardo? Gentio são aquelas pessoas que são gente boa, que são atenciosas. Não tem nada a ver. Gentios são aqueles que não são judeus, né? Então, a maioria eram gentios, poucos eram judeus. E é muito difícil instruir, na época era muito difícil instruir uma pessoa que vinha do paganismo, né? Que era gentio, que não conhecia Deus, não conhecia a palavra de Deus. E lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 5, diz o seguinte, Paulo ele começa a exortar então esse povo. Ele fala assim, ó, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Mas a carta de 1 Tessalonicenses, ela, apesar do contexto aí, falar muito de imoralidade sexual, né, de paganismo, perversões, o principal alvo da carta de Tessalonicenses é falar sobre a volta de Cristo. E Paulo exorta muito, fala muito sobre os problemas deles, né, os problemas sexuais, mas Paulo fala principalmente sobre a volta de Cristo, porque eles já conheciam, sabiam que Jesus ia voltar, e eles já conheciam isso, e eles queriam isso, eles acreditavam tanto nisso, que eles achavam que se você morresse hoje, Jesus já ia voltar amanhã, e você que morreu hoje já era, perdeu, não vai mais para o céu. Eles achavam que aquelas pessoas que morriam não conheciam mais a Cristo, já tinham desaparecido para sempre. Então, eles pensavam totalmente errado, eles eram totalmente equivocados nesse ponto. Então, o desejo de Paulo é que os seus filhos, lá de Tessalonicenses, não continuassem ignorantes, né, a respeito do propósito de Deus, né, e então reservou parte da carta de Tessalonicenses para falar e instruí-los a respeito da volta de Jesus. Paulo, então, explicou a segunda vinda de Cristo, que envolveria ressurreição a todos que são remidos, né, em Jesus, aqueles que aceitaram Jesus. E que nenhuma vida de nenhum crente estaria esquecida, ia se perder, né? Ao contrário, todos os discípulos de Cristo obteriam a nova vida espiritual, estariam totalmente restaurados. Então, você precisa compreender e entender que os Tessalonicenses eles tinham isso muito firme, que Jesus ia voltar. Eles achavam que ia ser muito rápido e não ia demorar muito. Sabe por quê? Porque os acontecimentos e as circunstâncias da época mostravam isso. Os sinais que eles estavam vivendo, que estavam acontecendo, eles já estavam vendo. Cara, Jesus vai voltar daqui a uma hora, já está para voltar, está nas portas mesmo. E por quê? Porque exatamente o que a gente vive hoje, né, acontecia muito lá. Existia fome, pobreza, a crise econômica, né, os impérios ficavam lá cobrando os impostos, né, severamente das pessoas, princípios morais e éticos totalmente em desacordo com a palavra de Deus, né, totalmente baixos, adultérios, homossexualismos, perseguição, governadores corruptos, enfim, um verdadeiro cenário para o Apocalipse, né? Para a volta de Jesus. E como então não pensar que Jesus já está às portas?
hoje o nosso cenário é muito parecido com o que eles viviam na época. E a gente já vive exatamente isso, que Jesus a gente está vivendo, né? Jesus já está às portas para voltar. Então, a gente está vivendo os últimos dias realmente. Paulo, então, ele termina dizendo que essas pessoas, né, os tessalonicenses, eles não deveriam se afligir com isso, né? Assim como os pagãos faziam, mas que eles deveriam descansar, porque um dia eles estariam com o Senhor, né? E aí Paulo continuou ainda um tempo lá em Corinto, onde ele está em Corinto, né? Lá na cidade de Corinto, quando ele escreve a carta de 1 Tessalonicenses. E ele passa mais ou menos um ano lá, em Corinto. E aí ele passa a escrever a segunda carta aos Tessalonicenses, mais ou menos no ano 51, por aí. Mais ou menos no ano 51, Paulo passa a escrever, então, a carta aos Tessalonicenses, né? E aí a gente já está, Paulo já está advertindo eles, falando sobre a volta de Jesus, e Paulo começa a explicar para ele com mais detalhe o que vai acontecer. E o que motivou, então, Paulo a escrever essa segunda carta, né? Paulo ele estava recebendo muitas visitas de vários irmãos, e ele recebia muitas notícias, né? Ele ouvia muitas notícias, né, que os irmãos iam lá e compartilhavam com eles, as notícias das igrejas de Tessalonicenses. E ele se alegrava muito. E foi dessa vez que ele ficou sabendo que muitos irmãos lá estavam se corrompendo com alguns ensinos, né? Algumas pessoas começaram a entrar na igreja a falar o que não devia, falar besteira lá para os que estavam lá querendo aprender de Jesus. E eles começavam a informar que Paulo estava escrevendo algumas cartas com mais intenções, né? Falando que Paulo estava escrevendo coisas totalmente erradas. E Paulo foi lá, sabendo disso, precisou escrever a segunda carta, então, aos Tessalonicenses, né? Existiam também aqueles outros tipos de cristãos, pessoas que estavam lá se infiltrando, falando, como Jesus já está para chegar, o que é que eu vou trabalhar, para que eu vou entrar em ministério? Por que eu vou fazer serviço? Eu não, vou ficar aqui, vou ficar na minha. Eram os cristãos preguiçosos. E Paulo escreveu para essas pessoas também, né? Paulo ele começa elogiando a fé, o amor dos Tessalonicenses. Provavelmente o seu objetivo é consolar e encorajar os desanimados em meio a uma tribulação, porque eles achavam que Jesus já tinha voltado. E Paulo falou para eles que não, ainda não era assim, né? Eles achavam que tinham sido deixados para trás, mas Paulo foi lá com amor, com alegria, falou para eles que ainda não tinha acontecido isso. A segunda carta, as cartas aos Tessalonicenses, ela tem uma grande ênfase escatológica e visava esclarecer mais questões que havia sido tratada na primeira carta. Mas o que é escatologia? Escatologia, anote aí, é muito importante você anotar isso. O que é escatologia? Anote aí no seu caderno. O que é escatologia? Escatologia significa estudo dos acontecimentos dos últimos tempos. Estudo dos acontecimentos dos últimos tempos. Paulo deixa muito claro que a vinda de Jesus, apesar de repentina, ainda não teria lugar antes que outros eventos acontecessem. Jesus ainda não voltaria antes que vários acontecimentos viessem à tona, viessem a surgir, né? É um erro imaginar que a segunda vinda de Cristo, do nosso Senhor, acontecerá sem que tudo isso que está escrito se cumpra, né, conforme o plano de Deus. Paulo esclarece que dois grandes acontecimentos devem aparecer. O primeiro, a grande apostasia, e o segundo, o surgimento do homem da iniquidade, né? O que é a grande apostasia? Época de grande afastamento de Deus. O que é o homem da iniquidade? É justamente o anticristo. Bem, a carta contém forte repreensão contra os ociosos. Aquelas pessoas que querem ficar no banco só esperando os outros servir, né, você, Paulo ele começa a falar. Essas pessoas que se diziam membros da igreja estavam pregando um ensino falso, né? E usando o falso e o verdadeiro juntos, né? Ou seja, meia verdade, que é mentira,
e aproveitava que cada um desses ensinos, tanto do falso quanto do verdadeiro, para seja conveniente a ideia deles, para sustentar as suas próprias doutrinas e viverem à custa da igreja e dos seus amigos que são da igreja, né? Queriam viver só nas custas deles. Paulo, então, ele resolve tomar medidas drásticas contra isso. Ele começa a fazer medidas corretivas, bem radicais. Ele faz 3 coisas. Ele escreve aí: se afastem de todo irmão que vive ociosamente. Isso está lá em 2 Tessalonicenses 3,6. Ele fala: se afastem de todo irmão que vive ociosamente, quer ficar só nas costas dos outros. E ele fala também: se alguém não trabalha, que também não coma. Se você não trabalha, meu irmão, não come, não tem direito, né? E o 3º ponto ele fala: voltem e trabalhem, e comam do seu próprio pão. Se você está trabalhando, você vai comer do seu próprio pão. Você não vai comer do irmão lá, você vai comer do seu trabalho. Paulo, então, repreende veementemente essas pessoas que viviam, né, ociosas, né? E o seu objetivo não era um meio de vingança contra essas pessoas, não, ou pura punição, mas sim ensinar, né, de restaurá-los, de trazê-los de volta para Cristo. Paulo, ele tinha esperança que as pessoas que se sentissem envergonhadas, elas poderiam mudar de atitude, né, e voltar para Cristo. A carta termina com um detalhe muito interessante. Paulo fala assim, ó: eu, Paulo, escrevo esta salvação de próprio punho, ao qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. Isso está lá em 2 Tessalonicenses 3, de 17 a 18. Lembra que Paulo elogiou a fé dos Tessalonicenses? Pois é, Paulo elogiou. Eles se tornaram modelo de fé para todos os que estavam na Macedônia e na Acaia. Aqui na Macedônia, região de Macedônia e da Acaia. Eles foram exemplos, lá em Tessalonicenses, eles foram exemplos para todas as outras igrejas. Aqui nas cartas de Tessalonicenses, a primeira carta, ela tem um tema geral. O tema geral é a volta de Cristo e o padrão de Deus para mim. Quem escreveu foi Paulo, né, no ano de 50 a 51, escreveu aos Tessalonicenses, e ele estava onde? Paulo estava onde quando escreveu essas cartas? Lá em Corinto. E a segunda carta aos Tessalonicenses, o tema geral é a volta de Cristo e o padrão de Deus para mim. E Paulo ainda estava lá em Corinto, falando sobre a volta de Jesus para essas pessoas. E agora a gente vai aprender com gestos, vamos decorar, a Melissa vai me ajudar, todos os temas das cartas que nós vimos até agora. Então vamos lá, a primeira carta a ser escrita foi a carta de Tiago. E o tema é: a fé verdadeira transforma. Então vamos lá, levante aí e faça com a gente. Tiago, a fé verdadeira transforma. Segunda carta, Gálatas, justificados pela fé. Bora lá? Gálatas, justificados pela fé. Próxima carta, que foram 2, na verdade, né? 1ª e 2ª Tessalonicenses, que fala: a volta de Cristo e o padrão de Deus para mim. Vamos fazer juntos de novo? 1ª e 2ª Tessalonicenses, a volta de Cristo e o padrão de Deus para mim. Então vamos continuar com as nossas cartas. Você lembra onde que Paulo estava? Ele estava na cidade de Corinto. E você lembra como que era essa cidade? Na matéria de Atos a gente viu. Vamos relembrar um pouquinho? Essa cidade, Corinto, fica aqui, ó, no Istmo de Corinto. Como é que era essa cidade? Era uma cidade onde chegavam muitas pessoas, saíam muitas pessoas, era uma cidade de passagem. Eu não sei se você já ouviu falar dessa cidade portuária, como é. Tem muito prostíbulo, tem muitas pessoas desocupadas, tem muitas pessoas querendo vender, querendo comprar, querendo te roubar. Para você ter uma ideia, ter uma noção de como era essa cidade, pensa aí lá na Manaus Moderna, como é que é. Se você for na Manaus Moderna, umas 6 horas da manhã, você vai ver gente chegando, gente saindo, pessoas bêbadas, pessoas jogadas, pessoas querendo te roubar. E era mais ou menos assim que era a cidade de Corinto. Além de tudo isso,
ela era uma cidade que tinha muitos templos. Por exemplo, o templo da deusa Afrodite, do Apolo e do Poseidon. Lá nessa cidade, esse templo da Afrodite, ele tinha... A deusa Afrodite era a deusa do amor sexual. E lá tinha 100.000 prostitutas lá à disposição de qualquer pessoa que chegasse, e ela vendia o seu corpo, mantinha a relação sexual com as pessoas que iam lá. Isso era uma forma dela adorar a deusa e o sexo. Agora, tu imagina ali a dificuldade de Paulo em montar uma igreja, formar uma igreja ali, né? Aí você pode pensar bem assim, mas esse Paulo, ele é doido, né? Querer colocar uma igreja lá. Mas para pensar, Jesus, ele veio para essas pessoas, ele veio para os errados mesmo, ele veio para mim e ele veio para você. E Paulo entendia isso, foi por isso que ele estava ali, para falar do amor de Jesus. E foi nessa cidade que ele conheceu os seus grandes amigos, Áquila e Priscila. Deus sempre dá um refrigério no meio da tribulação, o Senhor sempre dá um refrigério. Só que Paulo, Silas e Timóteo, eles resolveram sair de lá. E aí eles saíram de Corintos e pararam por um tempo aqui em Éfeso, onde eles deixaram Áquila e Priscila e resolveram voltar lá para a base, a Antioquia da Síria. E nesse momento é que ele termina a sua segunda viagem missionária. Só que você pode pensar assim, agora Paulo vai descansar. Não. Paulo não demorou muito e já foi para cá, para a região da Galácia. Eu acredito que seja para ver se o pessoal lá estava obedecendo, se os Gálatas estavam obedecendo. Lembra que ele escreveu uma carta, dando uma lapada em todo mundo? Eu acredito que ele foi lá para ver se ele estava obedecendo. Mas ele saiu dessa região da Galácia e foi para Éfeso. Em Éfeso, ele passou mais ou menos uns 3 anos. Só que quando Paulo chegou aqui em Éfeso, um pouquinho antes, um outro missionário chamado Apolo, ele saiu daqui e foi para Corinto. Talvez seja para fazer um estágio aqui em Corinto. Você entendeu como é que era essa cidade. E Paulo ficou aqui em Éfeso. Quando Paulo estava aí em Éfeso, ele recebeu notícias lá da igreja de Corinto. E as notícias não eram nada animadoras, não eram nada boas. A notícia que chegou aos ouvidos de Paulo é que o povo de lá estavam se desviando, estavam em imoralidade sexual, estavam pior de quando eles eram pagãos. E aí você pode pensar bem assim, mas vai querer o quê, né? Uma cidade dessa é muito difícil, né? Você se manter santo. Só que Paulo e Deus não pensam assim. Não interessa a cidade onde você está, o contexto onde você está inserido. Você foi chamado para ser santo. Foi nesse momento que Paulo resolveu escrever uma outra carta. A carta de 1 Coríntios. Justamente para esse povo que estava se desviando. E olha só como ele começa a carta. Ele já mostra qual era a perspectiva dele e a perspectiva de Deus para esse povo. Ele começa a carta bem assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Ele já começa falando, ei, vocês são igreja de Deus, vocês foram chamados para ser santos. E esse povo estava se desviando completamente do evangelho, daquilo que Deus queria que eles fossem. Na verdade, eles estavam parecendo um bando de criança mimada, sem contar com a carnalidade. Eles a igreja de Corinto era uma igreja muito carnal, e carnalidade tem a ver com imaturidade. Eles eram um bando de bebezinho. E tudo isso gerava vários problemas. Uma dessas era o partidarismo. Tinha gente que falava assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. E aí, o que o Paulo escreveu para eles? Falou bem assim, ninguém se orgulhe, pois todos somos iguais. O que quer que você tenha, ou seja, você recebeu de Deus. Já era a primeira lapada dele, não interessa quem foi que te evangelizou, você é de Deus, você foi chamado para ser santo. Sem contar que eles tinham uma confusão
quanto à vontade de Deus em relação à sexualidade. Eles não sabiam se Deus queria que eles fizessem sexo antes do casamento ou depois, se eles tinham relação homossexual ou não. Eles estavam perdidos. E olha o que Paulo fala para eles. Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Mais uma lapada. Outro problema que tinha nessa igreja era a falta de amor. Eles estavam brigando entre si e processando uns aos outros, indo a tribunal. E aí Paulo fala, meu Deus, será que não tem ninguém maduro nessa igreja que possa resolver esse problema entre vocês? Que vocês resolvam o problema de vocês entre família. É isso que Deus ensina. Sem contar também que na hora do culto era uma bagunça. Tinha gente que comia demais e o outro ficava com fome. Tinha gente que se embebedava, ficava bêbado na igreja. Já pensou uma coisa dessa? E olha o que ele fala, o remédio para tudo isso. Ele fala que Deus é um Deus de ordem e decência. Tudo isso tem a ver, todos esses problemas todos aí, tem a ver com a imaturidade. Era uma igreja muito bebezona, beber espiritual. Eles também tinham uma pergunta que eu acho que você já ouviu. É pecado? Até onde é pecado? Isso é pergunta de bebê. E aí ele fala bem assim, Paulo. Tenham cuidado para que a sua liberdade não se torne uma pedra de tropeço para o seu irmão. Resumindo a carta de Coríntios, gente, deixem de ser criança, cresçam, amadureçam, sejam santos. Era isso que Deus queria, era isso que Paulo queria falar. Aí você pode pensar, o que tem a ver comigo isso hoje? Tem muito a ver. Deus está falando para você também. Deixa de ser criança mimada. Cresça, seja santo. Não interessa o local onde você vive, seja santo. Não é porque no teu trabalho todo mundo rouba, tu vai roubar. Não é porque lá na tua escola, na tua faculdade, todo mundo faz sexo antes do casamento, é que tu vai fazer. Deus está te dizendo, seja santo como eu sou santo. E é isso que fala a carta de 1 Coríntios. Deixem de ser criança. E para a gente entender a segunda carta aos Coríntios, a gente precisa entender o que aconteceu nesse meio tempo. Olha só, entre essas duas cartas, principalmente antes de 2 Coríntios, olha o que aconteceu. Primeiro, quando eles receberam 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, eles, depois de toda essa lapada, né? Eles meio que tomaram jeito e eles consertaram essas coisas que estavam bagunçadas. Mas logo depois, chegou a notícia de que a igreja desandou novamente. Provavelmente pela chegada de algumas pessoas que eram opositoras a Paulo. E aí, como consequência disso, Paulo visitou Corinto de novo, só que essa visita ela não está escrita em Atos, tá? Isso é importante. E essa visita lá em 2 Coríntios 2:1, ela é relatada como uma visita que causou tristeza. Só daí você já deduz, né, que a casa caiu, o tempo fechou, Paulo chegou chateado lá. E aí, provavelmente, algum líder lá deve ter desafiado Paulo publicamente, e aí a coisa ficou feia. Então, essa visita foi uma visita que causou tristeza. Depois que Paulo voltou para Éfeso, ele enviou uma carta através de Tito, e essa carta está descrita em 2 Coríntios 7:13. E ele se refere a essa carta como uma carta severa, uma carta que ele foi duro demais. Essa carta não chegou até nós. Não sabemos o motivo, mas Deus não quis. Ele não quis que essa carta estivesse no cânon bíblico, então nós não sabemos o conteúdo dessa carta. Apenas algumas coisinhas que Paulo fala se referindo a essa carta em 2 Coríntios. Provavelmente nessa carta, Paulo ele exigiu que esse transgressor fosse disciplinado. Tito também, quando ele foi entregar essa carta, ele foi instruído a organizar uma oferta para a igreja de Jerusalém.
Então, Tito começou a levantar essa oferta entre os coríntios para a igreja de Jerusalém. Só que ele voltou sem ter terminado isso. Ele voltou sem a oferta ainda. E aí, Paulo ele saiu de Éfeso e foi para algum lugar da Macedônia, onde a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 7, entre 5 e 16, versículo 5 ao 16. E lá ele encontrou Tito, e Tito relatou a ele qual foi o resultado dessa carta severa. Então, só para a gente resumir, teve a carta de 1 Coríntios, depois teve a visita que causou tristeza, depois Paulo escreveu uma carta severa e, por fim, ele escreve 2 Coríntios. 2 Coríntios foi escrito após esse relatório de Tito, na Macedônia, aproximadamente no ano 56 depois de Cristo. E Paulo escreve, então, o que nós conhecemos por 2 Coríntios, que, na verdade, pelo que a gente pode ver, já era a terceira carta, né? O plano de Paulo agora era mandar Tito novamente para Corinto, para que ele pudesse levar essa carta que Paulo estava escrevendo, né? E principalmente para que ele pudesse finalizar essa oferta que ele estava organizando entre os coríntios para a igreja de Jerusalém. Ele também tinha uma missão, Tito tinha uma missão. Ele tinha que preparar a igreja para uma terceira visita de Paulo. E todas essas instruções, elas estavam escritas na carta de 2 Coríntios, a segunda carta aos Coríntios que Tito iria levar para a igreja de Corinto. Então, vamos colocar aqui a carta de 2 Coríntios. Como você pode ver, é só um aninho depois. E tem alguns temas importantes nessa carta. Primeiro, enquanto a primeira carta ela é voltada principalmente a esses conflitos na igreja mesmo, questões de doutrina, de prática, para que eles deixassem de ser criança, na segunda carta, Paulo ele abre mais o seu coração. Ele fala das suas dificuldades, ele fala do espinho na carne que ele tinha, enquanto ele pregava o evangelho nas suas viagens. E ele mostra como ele era frágil, mas que na fragilidade dele, ele dependia de Deus. E aí, quando ele escreve que quando ele é fraco, é que ele é forte, porque o poder de Deus vai atuar melhor nele. Também fala da alegria que Paulo sentiu quando Tito voltou com a notícia de que eles amavam Paulo, de que eles tinham feito o que Paulo pediu. E os coríntios tinham ficado muito tristes com a carta severa que Paulo tinha escrito. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios, ele passa um bom tempo falando o motivo, ele passa um bom tempo explicando o porquê que ele foi tão severo. É que nem mãe, que primeiro bate e depois assopra. Foi mais ou menos isso que Paulo fez. Na carta severa, ele falou tudo que ele precisava falar. Aí, em 2 Coríntios, ele passa um bom tempo falando, meu filho, eu tive que fazer isso para que você pudesse entender, para que você crescesse, para que você deixasse de fazer aquelas coisas. Então, ele é como se fosse um bálsamo. Ele está ali curando a ferida que ele fez com a carta anterior. E ele fala, inclusive, que essa tristeza ela foi boa. Ele fala que essa tristeza ela não era segundo os padrões humanos, porque a tristeza segundo os padrões humanos, ela produz morte. Mas a tristeza segundo Deus, ela produz uma mudança de atitude. Bom, logo depois, lá em 2 Coríntios 8 e 9, Paulo ele fala sobre um tema muito importante. Ele fala sobre finanças. Lembra que ele tinha mandado Tito para concretizar a coleta da oferta que ele estava levantando para a igreja de Jerusalém? Então, em 2 Coríntios 8 e 9, são 2 capítulos em que ele mostra qual é o padrão de Deus, como Deus espera que nós usemos as nossas finanças para servir a Deus. Então, mostra que nós devemos fazer isso por amor, não por obrigação. Mostra da necessidade de nós, como cristãos, investirmos no reino de Deus. E esses 2 capítulos, eles se tornaram a base
uma grande fonte, na verdade, de instrução de como lidar com as nossas finanças como cristãos. E depois, ele muda completamente, assim, drasticamente o assunto da carta. Ele estava bem falando das finanças, de que, nossa, vocês já se destacaram em tanta coisa, destaquem-se também nisso. E aí ele começa a falar sobre a autoridade dele. Ele faz uma defesa do seu apostolado. Ele mostra que a sua autoridade ela não foi dada por nenhum homem. Fala que a sua autoridade foi dada por Deus e que ela era comprovada por uma vida honesta. Ele mostra que ele nunca explorou ninguém enquanto ele estava ali. Pelo contrário, que ele os amava tanto que outra igreja supria as necessidades dele para que ele pudesse fazer aquilo gratuitamente. Fala também que o apostolado dele, ele era comprovado por muito sofrimento, e bota sofrimento nisso, né? Porque Paulo sofreu e lá ele descreve tudo o que ele já sofreu como apóstolo de Cristo. Fala também que esse apostolado é marcado por sinais e maravilhas e por uma revelação única, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Você sabe onde é esse terceiro céu? Não? Eu também não. Mas, gente, isso com certeza foi uma experiência ímpar. Em nenhum outro lugar da Bíblia está que uma pessoa foi arrebatada ao terceiro céu. Então, Paulo, ele não foi qualquer um. E ele mostra que, ele defende o apostolado dele. Ele mostra que isso foi dado por Cristo. E aí você pode perguntar, beleza, mas o que isso tem a ver comigo mesmo? Bom, acho que dessa carta, ela é o que isso fica mais claro, né? Ela nos mostra como que nós devemos lidar com as nossas finanças. Gente, hoje em dia, isso é um tema tão... É até entristecedor, né? Que tantas igrejas se usem disso para se beneficiar. Tantos pastores usam disso para se beneficiar das ofertas. Então, ele mostra como que nós devemos realmente lidar com as finanças e como que nós devemos reconhecer os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros líderes de Deus, e não aqueles que se dizem super apóstolos, para a gente não se deixar levar por emoção ou por palavras bonitas, mas que nós possamos analisar a vida daquela pessoa para ver se ela realmente é serva de Cristo. Então, o tema da carta de 2 Coríntios é finanças e defesa do apostolado. Beleza? Gente, então, hoje você já viajou demais, a gente já fez mais 2 viagens missionárias e semana que vem a gente vai continuar. Mas olha só, recebi uma notícia que devido a essa pandemia que nós estamos vivendo, os carteiros não puderam vir entregar o seu selo hoje, mas não desanime, continue fazendo a meditação, respondendo o quiz, fazendo tudo direitinho, que assim que tudo se normalizar, os seus selos serão entregues e você poderá completar a sua carta. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês e até semana que vem.